Agora então o transtorno de personalidade esquizotípico. O transtorno de personalidade esquizotípico é, digamos que entre os três assim, o que mais apresenta semelhança assim com o quadro de esquizofrenia, e porque eles apresentam algumas distorções cognitivas, tá, que quase são delírios, né, que são estruturas mais graves de alteração de pensamento. Então, frequentemente o esquizotipo vai apresentar ideias de referência, crenças bizarras, pensamento mágico. O próprio discurso dele frequentemente vai ser bizarro, vago, circunstancial, excessivamente metafórico, estereotipado. Então, às vezes a gente conversa com o paciente com transtorno de personalidade esquizotípico e a gente não consegue entender muito bem o que ele está falando, porque ele fica, enfim, parafraseando e utilizando metáforas e fica redundante na sua conversa, prolixo, ele acaba não conseguindo explicar, então dando a impressão que a gente está falando com uma pessoa que não consegue se expressar de forma adequada. Então, volta e meia, eles têm pensamentos de referência, de que determinada coisa está querendo dar sinais, tem crenças bizarras, então muitas vezes são muito místicos, muitas superstições, então eles vão ter muito disso, e alguns têm realmente ilusões, assim, que ilusão é diferente de alucinação, ilusão a gente olha para determinado objeto e a gente distorce o que está enxergando. Ou a gente está escutando algo, a gente distorce o que está escutando. Isso é ilusão. Existe sim o estímulo, mas o paciente distorce aquilo. Então vocês veem que são alterações pré-esquizofrenia, no caso. Então a aparência em geral do esquizotípico é uma aparência bem peculiar, assim, no estilo de roupa. Então a gente vai ver frequentemente pacientes esquizotípicos assim, uma casa muito estranha, uma casa às vezes com muitos animais, por exemplo. Então isso a gente vai ver lá nos pacientes com transtorno de personalidade esquizotípico, um comportamento e uma aparência esquisita. Então você olha assim o paciente, a gente, opa, já dá para perceber que ele tem esquizotipia, mas a gente tem que excluir que ele não possa ser realmente um psicótico, esquizofrênico. Então ele vai utilizar então mecanismos de defesa primitivos em geral, e também é mais comum em homens o transtorno de personalidade esquizotípico. Tá? Então uma pessoa mais, digamos, excêntrica assim. Então, para fechar o diagnóstico de transtorno de personalidade esquizotípico, precisam de 5 desses sintomas que a gente está expondo aqui. Tá? Então, outra coisa que ele fala ali do sexto sentido, né? Então, isso é, frequentemente esquizotípicos vão ter isso aí. Vocês vão ver que também eles têm critérios dos outros transtornos de personalidade esquizoide e paranoide, ali como desconfiança, afeto inadequado constrito, a ausência de amigos próximos. Então, isso a gente vai ver frequentemente em esquizotipos. Uma coisa importante, a gente está finalizando aqui o cluster A, é muito comum eles compartilharem sintomas. Então a gente tem um esquizotípico, mas com sintomas paranoides, com sintomas esquizoides, e o mesmo pode acontecer com os outros, né? Um paranoide com sintomas mais esquizoides, esquizotípicos. Tá? Então porque eles são muito próximos, né, na sua etiologia, então a gente tem que considerar que eles todos estão muito parecidos, e lembrar que em família de pacientes com transtorno psicótico, a gente vai ter mais gente com cluster A na família. Então, pensar que tudo é dentro de um contínuo. Eu gosto de pensar dessa forma, em diagnóstico dimensional, não a gente pensar tem ou não tem, mas o quanto que essa pessoa tem essa característica, já que nós somos uma união de várias características. Né? Então, daqui a pouco, de pensar que é tudo um contínuo. Cluster A, esquizofrenia, a gente pode pensar dessa forma assim, tá? Então, finalizando aqui o cluster A para vocês. Agora a gente vai para o cluster B.